que está em cima é como o que está embaixo. Você acredita que lá no trono, quando você chegar lá no céu, no trono, no reino, existe um trono gigantesco onde todos vão ficar sentados ali junto com Jesus? Bom dia, mente sã. Acorda pra vida que floresce amanhã. Escolhas conscientes, o peito contente. Vivendo agora, seguindo em frente. Bom dia, mente sã. A alma descansa na luz da manhã. Fala, seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia Mente Sã, o nosso programa das manhãs que ajuda a gente a expandir a nossa mente, expandir a nossa consciência para viver sempre aquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa semana nós estamos falando sobre mentalidade à luz da palavra. Então, antes da gente prosseguir, eu vou fazer um pedido para você. Curte, comenta, compartilha, porque quando você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que é relevante, é um bom vídeo para que nós possamos expandir a nossa consciência, tá certo? Então, curte, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com quem você quer, caminhe junto com você aí para ter uma nova mentalidade, para que possam alcançar todas as suas metas, seus sonhos e suas realizações. Então, hoje nós vamos falar como construir uma mentalidade de vitória. Para se construir essa mentalidade de vitória, você precisa ter em mente uma coisa. Você precisa dessensibilizar os seus medos, dessensibilizar aquela prática que muitas vezes está bloqueada aí. Aí você pode me perguntar, o que é essa dessensibilização? Isso nada mais é do que você se colocar a fazer aquilo que você tem medo de fazer. Ou seja, você praticar aos poucos, dar pequenos passos em direção àquilo que você quer vivenciar. Isso é dessensibilização. Você tem medo de falar em público, tem medo de estudar uma nova disciplina, estudar um novo contexto, estudar um novo conhecimento, porque você acredita que o conhecimento daquela área que você não tem contato é gigantesco e você acredita que você não vai aprender, que você não vai absorver. Isso, quando a gente enxerga isso de uma maneira muito grande, muito ampla, você enxerga um monstro, entende? Mas quando você aplica a dessensibilização, o que acontece? Você vai dar pequenos passos em direção àquilo, aprendendo um pouco hoje, aprendendo um pouco amanhã, aprendendo um pouco depois. Com isso, você vai ganhando prática, você vai deixando de ter esse medo, essa crença que limita você de aprender. Isso é crenças. Isso está implementado nas suas crenças, entende? Mas quando você decide virar a chavinha, quando você decide praticar essa dessensibilização a uma nova atitude que você precisa aprender para que você possa avançar e prosperar, você está dando passos, pequenos passos, mas cada pequeno passo que você dá em direção à realização de algo é um passo muito grande para a sua vitória, para a sua jornada, entende? Então, essas crenças muitas vezes vêm da sua mente. Você está criando uma muralha onde não existe essa muralha. A muralha muitas vezes é na sua mente. Mas quando você começa a andar em direção a essa muralha, você vai ver que ela não é tão imponente assim, ela não é tão grande assim. Você pode perceber que vai existir rachaduras, que é mais fácil de você passar por ela. E essa
Isso que você precisa fazer é gradativo. Você pode me perguntar, mas como é que eu faço isso? É de maneira gradativa, é pequenos passos que você vai dar, é pequenos passos que você vai dar em direção a isso para que você possa cada dia mais avançar. Esse é o processo de dessensibilização, entende? Você atua no campo do ser. Você precisa ser uma pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, não uma pessoa que tem mentalidade fixa, que não acredita que as mudanças podem acontecer. Quando você entende isso, você vai avançando cada dia mais. E quando a gente fala nisso, a gente fala no campo do ser, o que é mais importante. Às vezes, você precisa repetir. O segredo está no ser. Então, você precisa repetir aquele padrão, repetir aquilo até que se torne realidade na sua mente. Entende? Porque a sua mente, ela mente para você o tempo todo. E às vezes o que você acha que é um monstro, o que você acha que é um verdadeiro gigante, quando você começa a olhar direitinho, quando você começa a dar foco, quando você começa a colocar luz e muitas vezes em coisas que parecem uma escuridão, as coisas ficam mais claras, entende? Então, quando você faz isso, você está expandindo a sua consciência. E uma coisa que você precisa praticar todos os dias é a questão da gratidão para que isso flua, para que isso venha a fluir na sua vida. Em 1 Tessalonicenses, ele ordena o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que esse princípio ele nos ensina? Que devemos focar naquilo que é bom. Tudo a gente precisa dar graça. Então, quando você decide focar em tudo que é bom, você, mesmo as situações difíceis, você começa a enxergar isso de maneira diferente. Você começa a enxergar a situação difícil como se fosse um aprendizado, como se fosse, sabe, quando você joga videogame e ali começa na primeira tela ali, aquela parte mais fácil, você vence todas as, as batalhas ali, você chega ali no primeiro mestre e você consegue avançar, porque você vence ele. Só que à medida que você avança nesse jogo, o que acontece? A dificuldade vai aumentando um pouco. Mas se você é perseverante, e assim como no jogo, você tem que ser perseverante na sua vida. Quando você é perseverante, você começa a vencer o segundo, o terceiro, o quarto, o mestre, até chegar o chefão final. Entende? Mas se você desiste na primeira tela do jogo, ou na segunda, ou na terceira, você nunca vai finalizar aquele jogo. Entende? Então, quando você tem essa mentalidade, que toda a dificuldade que vem, todo o processo que vem na sua vida é algo para te deixar mais forte, para ir para um próximo nível, a sua mentalidade começa a ficar muito afiada, muito afiada, entende? E esse isso que você precisa entender para que você possa vencer. Quando você faz isso, você prospera, você avança, porque o seu foco não está mais nas circunstâncias. O seu foco agora está no seu objetivo final. Entenda? Precisamos sim ter um objetivo final, entende? Mas devemos passar por cada parte do processo observando, aprendendo. Cada parte do processo é importante para o seu amadurecimento, entende? Quando você começa a praticar tudo isso, a sua mente expande, você começa a aprender com todas as situações fáceis e difíceis da sua vida, entende? Lá, aí
ele traz a visão. Trouxe aqui a visão eterna, que está lá em Colossenses 3:2. Diz assim, ó, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. O que são as coisas que são de cima e o que são as coisas que são da terra. Quando a gente pensa isso, você precisa ter na sua mente o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo. Então, se a minha mente, que é um campo invisível, se eu não alimentar a minha mente com boas palavras, com boas vibrações, com boas mensagens, para que eu comece a enxergar o mundo de uma maneira diferente, se meu espírito está abatido, os meus ossos vão ficar fracos, entende? Então, primeiro, o que você precisa fazer? Alimentar o seu espírito todos os dias, para que você possa nutrir e vencer cada batalha da sua vida. Lá em Apocalipse ele diz o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Quem está falando isso é Jesus. Então, eu te faço uma pergunta. Você acredita que lá no trono, quando você chegar lá no céu, no trono, no reino, existe um trono gigantesco onde todos vão ficar sentados ali junto com Jesus? É isso que você acredita? O trono que ele fala aqui é governo. É governo. O trono que ele fala aqui não é apenas no pós-vida, é governo da sua mente hoje. É governo da sua mente. Quando você governa a sua mente, você não desvia a sua rota. Quando você governa a sua mente, você não é dominado pelo medo. Quando você governa a sua mente, você avança, você prospera, porque nada te para, porque você está alinhado àquele que viu todas as coisas. Entende a diferença? Então, o trono não é só no pós-vida. O trono você pode aproveitar ele nessa vida. Porque quando você anda embaixo de princípios, quando você anda junto, quando você anda com a sua mentalidade destinada, voltada para coisas do alto, como diz aqui, a sua mente precisa estar no alto. Mas o que que o mundo te traz? Ele te traz guerra, te traz fome, te traz violência. E quando você coloca o seu foco nessas coisas, parece que a sua vida não anda, parece que a sua vida fica amarrada, parece que a sua vida não prospera, entende? Não estou falando que você deve ser um alienado, não é isso. Mas o foco da sua atenção não pode só estar em coisas ruins. O foco da sua atenção precisa estar em coisas boas, em coisas do alto, coisas que vão te dar vitória para que você possa crescer. Entende? E tudo isso, ele começa com palavra. Como diz lá em Efésios 6,17, que diz assim, ó, instruir aos cristãos a vestirem o capacete da salvação e empunharem a espada do Espírito, definida como palavra de Deus. Essas palavras você precisa declarar diariamente. Palavras que te edificam, palavras que vão fazer você prosperar, palavras que vão fazer você andar, palavras que não vão prender você atrás do cárcere do medo, da insegurança, entende? Quando você decide escolher a sua mentalidade, se você vai ter uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de crescimento. Eu sempre falo que a gente só pode escolher pela mentalidade de crescimento, porque a mentalidade fixa é a que muitas pessoas estão paralisadas e elas não enxergam que existe uma outra realidade, entende? Mas para que você possa fazer isso, é necessário que você renove a sua mente todos os dias, que a sua mentalidade
para sua mentalidade ser uma mentalidade de vencedor, é necessário que você renove a sua mente todos os dias, porque existe uma promessa para isso. Quem renova a sua mente todos os dias vive a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E se você não entender isso, ser de luz, se você não entender isso, você fica trancado no cárcere do medo, no cárcere da inveja, no cárcere da desconfiança, no cárcere de coisas que roubam a sua energia, roubam a sua paz. Entende? Então, para que você possa entender isso e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, entenda, é necessário que você renove a sua mente todos os dias. Quando você faz isso, você prospera, você avança, você vai muito mais longe. E eu posso, o que eu sempre falo aqui para vocês é que existem dois momentos mais importantes do seu dia. Se você não quiser fazer mais nada, cuide desses dois momentos do seu dia, que é o primeiro passo para que você tenha uma mente voltada para o crescimento. É o primeiro passo para que você mude a estratégia, mude o jogo da sua vida. Entende? E esse primeiro passo é cuidar da primeira hora do seu dia, que diz assim, ó, a meditação da manhã que você vai fazer tá com base lá em Provérbios 23:7, que diz assim, ó, porque como imaginou em seu coração, assim ele é. Então, quando você acorda pela manhã, se você colocar aflições no seu coração, imagine o seguinte, o seu dia vai ser cheio de aflições. Mas quando você coloca ali nas primeiras horas da sua manhã boas palavras, mensagens de paz, quando você faz uma boa leitura, quando você busca por fazer afirmações, você pode buscar fazer afirmações, meditações, orações, Bute, não importa o nome que você dá, mas a primeira hora da manhã você precisa cuidar, zelar por ela. Porque essa primeira hora da manhã é que vai conduzir o seu dia. Entende? Essa primeira hora da manhã é que vai fazer você ter bons pensamentos e se nutrir disso. Entende? Quando você começa a praticar isso todos os dias na sua vida, tudo vai mudando, tudo vai se transformando. Entende? Mas é uma prática diária. Não tem começo, meio e fim. É all-in. É all-in, entendeu? Não tem começo, meio e fim. Então, quando você entende isso, você começa a cuidar daquilo que você nutre a sua alma, o seu espírito. E cuidar da última hora do seu dia. A última hora do seu dia tem que ser aquela hora em que você faz meditação, aquela hora que você faz uma visualização, aquela hora que você lê a palavra, aquela hora que você lê um bom livro, aquela hora que você relaxa a sua mente para que você possa ter um dia, uma noite de sono de qualidade. Quando você cuida disso, está escrito lá em a meditação voltada para você praticar à noite, está voltada, está escrito lá em Filipenses 4:8, diz assim, ó, exorta aos cristãos ao concentrarem em pensamentos à noite, pela noite, na última hora do seu dia, você vai se concentrar em pensamentos de tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável e virtuoso e digno de louvor. Ora, quando você faz isso, imagine todos os dias, a partir de hoje, todos os dias, você acordar de manhã e colocar no seu coração,
que assim como imagina o seu coração, assim você se torna. Quando você repete para você aquilo que você quer se tornar, aquilo vai repetindo, vai criando novas trilhas neurais na sua mente e vai trazendo para a realidade aquilo que você quer viver, aquilo que você deseja viver. Quando você faz isso pela manhã e à noite, os seus pensamentos é correto, puro, amável, amigável, virtuoso e digno de louvor. Não tem como a sua mente ficar cauterizada no medo. Não tem como a sua mente ficar presa na insegurança. Entende? A sua mente muda, a sua mente se transforma em uma mente de vencedor. Porque você aprende a governar sobre as suas emoções, você aprende a governar sobre as circunstâncias que estão ao seu redor. Imagine que a sua mente é o trono e quem você vai deixar sentar nesse trono? O medo, a insegurança, a raiva? Ou você vai deixar sentar a paz, a segurança, o amor que conduz todas as coisas? Entende? Então, para que você possa avançar, para que você possa prosperar, você precisa trabalhar na sua mentalidade, para que a sua mentalidade seja uma mentalidade de vitória, de vitorioso. Entende, ser de luz? Entende? Quando você começa a trabalhar isso, você começa a viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, porque você está renovando a sua mente todos os dias e não está se moldando no medo, na insegurança. Você não está se moldando a sentimentos ruins que drenam a sua energia. E quando você faz isso, ser de luz, você prospera, você cresce, você realiza tudo aquilo que você quer realizar nessa vida. E curtindo cada momento, aprendendo com cada momento. Isso que é o mais precioso. O tempo mais importante que você tem é o agora, é o presente. Deus te dá o presente para que você abra as caixinhas de surpresa que você tem durante o dia. E cada caixinha que você abre é uma maneira de você aprender algo novo. Então, Deus te coloca no seu dia, mais um dia, para que você possa aprender e prosperar. Tá certo, ser de luz? É isso. Tá certo? Bom dia para vocês. Não esquece, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é gratuito, não paga nada, tá certo? E se durante essa mensagem você lembrou de alguém, encaminhe essa mensagem para ela, tá certo? Vamos juntos fazer um elo, uma corrente do bem, para que a gente possa expandir a nossa consciência e viver cada vez mais leve, melhor, com melhores decisões, tá certo? Que a sua mente esteja cada dia mais sã, que as suas escolhas sejam cada vez mais conscientes e que a sua vida seja muito mais leve, tá certo? Tamo junto, até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau. Bom dia, mente sã, acorda pra vida que floresce amanhã. Escolhas conscientes, o peito contente, vivendo agora, seguindo em frente. Bom dia, mente sã, a alma descansa na luz da manhã.